De volta para esse segundo bloco deste que é o último programa do mês de janeiro e nós queremos fechar esse mês com chave de ouro. Se você acha que o assunto do primeiro bloco foi polêmico, essa questão de aglomeração, distanciamento social, decreto do governador, imagina o que vem agora. Nós queremos falar sobre um tema que já foi assunto do programa Acerto de Contas, mas nós estamos voltando em virtude das determinações executivas aí do novo presidente dos Estados Unidos, o Joe Biden. Do que é que eu estou falando? Da ideologia de gênero e a liberdade de crença, a liberdade de credo, né? O Joe Biden assumiu esta semana passada a presidência dos Estados Unidos e um dos decretos dele, ele fala sobre o uso de banheiros por parte das crianças nas escolas, dando a entender, Macieri, dando a entender, Rebouças, aquela questão, aquela ideia do banheiro unissex. Ele declarou o seguinte: as crianças devem poder aprender sem se preocupar se terão acesso ao banheiro. E ele falou essa frase num contexto que ele trata sobre orientação sexual e os direitos dos movimentos LGBTQI, porque antes era LGBT, agora já é LGBTQI, o nome da sigla. Sim, mas o que é LGBTQI? O que seria isso, hein, Rebouças? Eu acredito que se refere, cada letrinha desta sigla, se refere... Sim, mas o que é? Traduzindo, você não estudou? Se refere a uma minoria. Você não deu uma pesquisada aí, não? Lésbicas... Marciano, não dá para saber, gays. Na verdade, essas letras já estão ultrapassadas, porque existem centenas cada dia de gêneros que eles criam todo dia, e que é tudo conversa mole, porque gênero só existe macho e fêmea, não tem outro gênero, e eles criam todo dia, botam a letra I, então não tem nem pertinência. LGBTQI. Então, pessoal, isso está veiculado no site Gospel Prime, como nós comentávamos aqui com Rebouças na interna, é um site sério, que não é de estar veiculando fake news, né? E nós estamos com este tema novamente em baila, e nós queríamos saber do Rebouças, como é que fica isso? Aquela velha questão do banheiro como se fosse o banheiro unissex. Pode entrar menino, pode entrar menina. Será que o Biden está certo? As crianças devem estudar, aprender, sem se preocupar se pode entrar no banheiro A, no banheiro B. Como é que fica isso aí, Rebouças? Meus nobres, caros telespectadores, vejam a importância de uma eleição presidencial. O país mais potente economicamente e belicamente do mundo, Estados Unidos, elegeu um presidente que no seu primeiro dia na presidência, na verdade o segundo, tomou posse dia 20, no dia 21 ele já tinha mais de 17 determinações assinadas por ele. Olha o tema que o cara vai tratar: tirar os Estados Unidos de um grupo pró-vida, que era uma política contra aborto, capitaneada por Donald Trump e Jair Bolsonaro e outros presidentes mundiais que são a favor da vida. Ele vai tirar os Estados Unidos, já determinou, já assinou, já saiu, e vem com políticas LGBTQTR, sei lá que letra é, em um país que foi fundado por peregrinos. Se você não sabe, nos Estados Unidos, o Dia de Ação de Graças é muito mais festejado e comemorado pelas famílias do que a celebração de dezembro do Natal, que é celebrando a chegada dos peregrinos. Quem são os peregrinos? São os fundadores dos Estados Unidos, aqueles que colonizaram, na verdade, que vieram da Europa para a América, fugidos da Igreja Católica. Eram evangélicos, cristãos, que vieram embora da Europa porque estavam sendo chacinados, assassinados pela Igreja Católica, e foram para os Estados Unidos. Colonizaram aquele país que os acolheu de forma fantástica, tanto que tem o dia de ação de graças. O que quer dizer ação de graças? Ação de graças a Deus do povo por terem ido para uma terra onde colonizaram e implantaram ali ideologia cristã. E agora essa potência mundial, os Estados Unidos, elege um presidente que vem no seu primeiro dia de governo mexer com criança. Essa famigerada ideologia de gênero, dando a entender
que uma criança, olha o que ele falou, uma criança não pode estudar em um colégio estando preocupada se poderá usar um banheiro ou não. Vamos ser sinceros. Olha a fala do cara. Vamos ser sinceros. Quando eu era garoto, criança, eu sempre fui danado. Ora, colocar as meninas no banheiro comigo. É um absurdo. Ia dar problema. É um absurdo. Então, veja bem, sempre fui namorador, desde pequenininho. Vamos ser sinceros, não vamos ficar aqui fazendo demagogia. Ai, não, pode pôr todo mundo junto que não vai dar problema. Vai dar problema, lógico que vai dar problema. Você deixaria... A questão é fisiológica. Você deixaria, Tem os Marcelo? meninos, presta atenção, a questão é fisiológica. Você sabe o que eu estou falando. Sim. A questão é de desejo. Tem os desejos mais calientes e os menos calientes. Eu não quero discutir GLBT, genética, se o cara é gay, não é, se é hétero, não é. Isso aí pra mim, cada um faz o que quer na tua vida, cada um manda. Isso, ninguém tá debatendo isso aqui não. Agora, vocês têm que entender que a questão, o apetite sexual, muitas vezes aflora. Então é muito sério que eu vou falar. Numa criança de 6, 7 anos de idade. Sendo que às vezes adolescentes de 14 e 15 anos não tem esse apetite sexual. Agora você imagine colocar aquelas meninas inocentes com um garoto que aflorou sexualmente com 7, 8 anos de idade. Vai dar problema. Ele podendo entrar no banheiro da menina a qualquer hora. Vai dar problema por quê? A questão é fisiológica, é distinto, é instintiva e fisiológica, da vontade. Então, não é você querer... Olha, vocês vão todos aqui, ó. Numa escola tem quantos alunos por turno? Vamos lá, vamos dizer aqui. Botar em uma escola mediana que tem 200 alunos. Uma mediana. Você né? imagine 200 meninos lá. Escola pequena, e meninas, né? Tem uma escola grande, né? tem 3 mil no alunos. mesmo banheiro, com idade de... Vamos lá. Porque quando vai pro recreio, vai todo mundo. Vai a criança que estuda que está fazendo o primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Não é assim, mais ou menos? Os colégios mais responsáveis, eles dividem por idade. Até determinada série tem um banheiro. E de determinada série para cima tem outro. Mas o geral Mas não acontece no geral. Então no vamos geral lá. não. Então nós estamos falando de crianças de 8 anos, 7 anos de idade, com crianças, com semi-adolescentes de 13 anos, 14 anos de idade. Você imagina isso aí tudo dentro do banheiro. E quem é que vai fiscalizar? Primeiro. Não pode. Primeiro não pode pôr câmeras lá dentro do banheiro. Segundo, eu tenho uma filha de 4 anos, eu tenho filhos de 8 anos, 7 anos. Eu não quero que a minha filha vá no banheiro com um cara de 13 anos, de 12 anos. Que frequente um colégio onde é liberado. Eu não quero. Minha filha tem 4 anos. Ô Biden, você não tem mais o que fazer não, cara? Você entrou agora, já tá fazendo essas... Pra não falar... Corta aí depois, produção. Põe o pin aí. Não tem mais o que fazer não, cara? Você tem filho de 4 anos? Você tem filho de adolescente? O que você tem que entender, Marcelo, netos. por que ele faz isso? Isso é uma agenda global. Isso não é somente o bidê, né? Que em português é o bidem, né? O Rebouças fala bidê para... Não, é porque em português... Tem um deputado federal do estado do Ceará, que é um deputado... Eu nunca vi nada sobre ele, sobre ilicitude, sobre coisas questionáveis de roubo, né? Um deputado bem respeitado, Zé Ayrton, ali da região da praiana, bastante né? conhecido. Região praiana ali, depois de Capuí, se eu não me engano. Ele está com um projeto de lei agora, né, na Câmara Federal, e aí eu não vou nem entrar nesse mérito agora, porque eu concordo em certa parte, um projeto de lei que proíbe comércios no Brasil com nome em língua estrangeira. Isso lá em Portugal já existe, ó. Lá em Portugal você não pode colocar nem nome. Por que tem tanto Joaquim, Manuel, João em Portugal? Porque você não pode registrar filhos com Davidson, David. Aliás, o Ceará é campeão, Washington, né? não pode. Lá você só pode né? registrar com nomes na língua portuguesa. Então nós temos aí o deputado federal cearense, Zé Ayrton, que ele está com esse projeto de lei, nós podemos falar disso aqui depois, tramitando que ele quer... Porque tanto fica ruim de falar, como confunde e como não valoriza a língua portuguesa, nome de comércio. Então, quando eu falo aqui bidê, é porque o nome dele lido em português é Johnny Bidem, ou bidê, né?
Joe Biden. Eu não tenho obrigação de saber a pronúncia de uma língua estrangeira. Não tenho essa obrigação. Eu tenho a obrigação de saber falar português. Então, isso é uma agenda mundial, Marcelo. E que é olha, sabe quem foi que liberou essa questão LGBT toda nos Estados Unidos assim escancarada? Foi o pior presidente que a América já teve, chamado Barack Obama. Foi ele que abriu todo o casamento gay, as passeatas LGBT com dinheiro público. Não, mas eu não sou Foi ele que abriu porta para isso eu, tudo. particularmente... Vamos entrar no Não, mas deixa eu terminar, você não está deixando terminar. O que eu estou falando aqui é o seguinte, é uma agenda, não tem como dissociar uma coisa de outra. Porque você vê, por exemplo, não é o gay que quer isso. Nós tivemos um depoimento de uma pessoa, e aqui eu vou me reservar não dizer o nome, certo? Uma pessoa que em um município cearense é responsável pela política LGBT, e em 2019, quando não tinha pandemia ainda, no São João daquele município, essa pessoa que é gay, né, nós conhecemos, e que ele disse o seguinte, olha, nós tivemos uma ideia de colocar um banheiro LGBT. O próprio gay contou para nós. Nós tivemos a ideia de colocar um banheiro LGBT no São João deste município. Então tinha um banheiro LGBT, tinha um banheiro masculino e tinha um banheiro feminino. Sabe o que foi acontecer, telespectador? Veja, não é o gay, não é aquele cara que tem sua opção sexual, cada um vive a sua vida como quiser. O problema é quando desrespeitam o hétero. O problema é quando querem impor algo que não pode ser aceito. Ele mesmo contou que quando esse banheiro só durou uma noite. Sabe por quê? Os líderes de movimentos LGBT infernizaram a prefeitura e aquela gestão, porque era uma falta de respeito, era uma discriminação ter um banheiro LGBT. Por quê? Porque o gay, ou o travesti, ou a lésbica, ele tinha que entrar no banheiro que ele quisesse, de acordo com o que ele tem na mente, se ele é macho ou fêmea, genericamente na mente dele, independente do órgão sexual, independente da genética. Então, quando eu jamais falo de gays, eu jamais falo de lésbicas, porque eles têm a luta deles, como um adúltero tem. Como outra pessoa qualquer tem luta contra o desejo que tem ou não. O adúltero. Mas o que você tem contra adúltero? O adúltero não tem a luta, ou você acha que adulterar é bom e a pessoa tem que adulterar à vontade. E moças? Então, assim, só para finalizar, Márcio, a nossa fala aqui é contra esse movimento, eu acabei de dar um exemplo, que não quer sequer que se crie um banheiro. Eu vejo, os gays tiveram uma ideia. Os cabeças do movimento gay foram Vamos separar um pouquinho essa conversa? Vamos voltar um pouquinho aqui no tema. Mas é tudo a ver. Não, tudo é a ver. banheiro. Eu concordo, mas veja bem, vamos lá. Foi para deixar claro que ninguém está falando aqui dos gays. Sim, eu quero da liderança. Eu só quero separar, uma coisa, você vai entender e vai me dar razão, vocês dois. Quando a gente fala desse assunto, banheiro LGBT, numa festa de São João... LGBT, não é VT não. É, VT, não sei, enfim, que for. Eu entendi Quando essa a gente mensagem. fala do banheiro específico para gays, específico para héteros, homem e mulher, que tem intelecto formado, já estão amadurecidos. Marcelo, não existe intelecto. Não existe intelecto para desenho, não, Marcelo. Que você vai entender. Estou entendendo o raciocínio dele. Deixa eu concluir. Veja como é sério, deixa eu concluir. Tá? Então nós estamos falando de adultos que vai escolher o banheiro que quer ir, que vai discutir, Isso. eu não quero o banheiro LGBT. Isso é uma coisa. Quando vem um presidente da República e diz assim, na escola vai ter que ter as crianças de 4 anos. Peraí. É pior muito. Peraí. Eu, particularmente, não vou deixar minha filha de 4, 5 anos ir numa escola que o banheiro é misturado. Só se for louco. Entendeu? Quer dizer, peraí, ele está achando o quê? Nós estamos falando de crianças que não têm formação, isso. Aí entra o que eu quero dizer. Isso. Não tem formação intelectual, não tem formação intelectual no sentido de falar e de entender muitas vezes. Por exemplo, espera um pouquinho, Rebouça. Por exemplo, minha filha de 4 anos, a Valentina, minha vavá, é meiga demais. É meiga. Aí vem um garoto lá assediá-la, de 13 anos, quer dizer, como é que um pai pode admitir um negócio desse? Aí vem esse espécime de gente aí, esse Biden aí, essa espécie que talvez não pense, talvez não tenha filha. Tem, né? Não tem. Deve ter alguma coisa a mais nisso aí. E fala, não, tem que fazer com que as crianças
vivam isso e convivam com isso, sem ter maturidade. Deixa eu dar a palavra. Quer dizer, falar. então é o seguinte, condição de se autodeterminar. Nós temos que dividir o que é o adulto, que já tem a formação sexual e tem a capacidade intelectual de saber quem ele é, né? E uma criança de 4 anos. Inclusive, Marciele, se der tempo, nós vamos colocar aí um pequeno vídeo do YouTube de um dos maiores filósofos do Brasil, chamado Luiz Felipe Pondé. Ele critica esse desejo de implantar isso nas escolas, a ideologia de gênero, mostrando que as crianças não devem estar preocupadas e nem têm capacidade intelectual, exatamente. Não é intelectual, tá recebendo isso. É capacidade de se autodeterminar com aquela situação. Nós vamos colocar esse vídeo, Rebouças, porque é muito sério, porque a determinação do Joe Biden pressupõe que essas crianças já estão já sabem o que é sexo, em casa, já transam. Isso. Ela vai ter escolha, olha, ela vai no banheiro, ela sabe que ela não pode deixar o menino chegar e encostar nela. Vamos falar da realidade. Aqui em Fortaleza, sem ter essa nefasta ideia de banheiro misto, existem casos, não é a maioria esporádica, mas existem, nas grandes escolas particulares de Fortaleza, certo? De alunos que já foram expulsos e alunos porque foram pegas, mocinhas de 13 anos, 12 anos, 14 anos, fazendo sexo oral em colegas do colégio dentro do banheiro. Normal. Então imagine se você Mas isso o banheiro for misto. Agora, o pior... Colégio é para aprender matemática, português, ciência. Com uma criança de 13 anos e uma menina, um garotinho de 4 anos. Imagine a bagunça que vai virar isso. Aí já é pedofilia. Por que vira bagunça? Vira pedofilia. Por que vira bagunça? Porque essas crianças não têm formação intelectual. Não tem condições de se autodeterminar com aquelas situações. E não é só o filósofo. De certo e errado. Nós vamos Qual mostrar... é o filósofo? Luiz Felipe Pondé. Roda o vídeo dele. Roda o vídeo, vamos rodar esse vídeo dele, viu? Eu acho um tema bastante chato, para confessar. Esse negócio de gênero. Acho um tema chatinho. Tá bom. Não que não seja importante, todo mundo é igual perante a lei mesmo, e todo mundo tem o direito de viver do jeito que quer, se vestir do jeito que quer, dormir com quem quiser. Quer dizer, eu acho que essa discussão é até entediante. Agora, se perguntar se é errôneo ou equivocado você dar aula sobre teoria de gênero ou ideologia de gênero, como alguns falam, em escolas, eu acho que a questão é um pouco mais interessante, apesar de que eu acho que continua sendo chato. Primeiro, eu acho que esse debate todo ao redor de gênero, a politização do sexo, é mais uma forma de puritanismo. Todo mundo fica falando que é bonitinho transar com quem quer, mas a verdade, você tem que ter uma vida afetivamente e sexualmente correta. E isso, para mim, chama-se puritanismo. Né? Se o afeto tem que ser correto, você já broxou e não sabia. Porque afeto é justamente uma parte da vida que a gente não controla bem. Eu acho que no caso das crianças, eu já escrevi muitas colunas na Folha e já falei, eu tenho dúvidas, eu não tenho tanta certeza, afinal de contas, por que alguém tem que ficar falando sobre sexo para criança de 5, 6 anos? Né? Por que eu tenho que confiar nessa pessoa, inclusive? Né? Por que eu tenho que aceitar que alguém vai para uma sala ensinar uma teoria que é minoritária do ponto de vista da compreensão de humanidade, ou seja, ensinar que de repente todo mundo pode ser o que quer. Outra coisa é ensinar que você deve aprender a respeitar as diferenças de comportamento e que todos têm direito perante a lei, ou mesmo que todos podem casar. Agora eu não vejo por que esse assunto deveria ser discutido em escola, se você é menino, se você não é menina. Na verdade, eu tenho a impressão que dentro de alguns anos, de repente, vai ter gente querendo processar pais porque deram uma boneca para a filha de 10 anos dizendo que está querendo impor a ela um tipo de sexualidade. Então eu não acredito que é uma boa fazer discussão de gênero em escola. Eu acredito que é uma boa ensinar o respeito, ensinar o direito das pessoas serem como são e a igualdade perante a lei. Mas eu não acho nada de absolutamente normal que alguém resolva ficar falando dessas coisas para alguém de 5, 6, 7 anos que não tem a mínima condição, e mesmo 10, 12 anos, uma fase extremamente confusa, você ficar metendo na cabeça dessas crianças as teorias que você tem sobre questões que de repente podem fazer você sofrer, mas nem todo mundo. Vocês viram aí, além do filósofo Pondé, psicólogos, psicoterapeutas têm falado que as crianças
principalmente até os 10, 11, 12 anos, não tem capacidade intelectiva, não tem condição de entender a ideologia de gênero. Como o Marciele bem disse, nós não estamos aqui para combater, para fazer juízo de valor, aqueles que têm abraçado essa ideologia. Não, é isso. Aqueles que vivem, aqueles que vivem a ideologia. Cada um faz o que quer. Aqueles que vivem. Cada um faz o que quer com o seu corpo, vive como quer. Aqueles que vivem. Eu sou à vontade. Eu sou o cara que respeita as opiniões, a diversidade e tal. Agora, o que eu não posso entender, que eu vou ter que mandar a minha filhinha para a escola de 4 anos, sabendo que lá um marmanjo de 10, 12 anos vai entrar no banheiro com ela. Por outro lado, o Rebouças está correto quando ele fala sobre a agenda global. Eu queria citar só uma frase de um vídeo que também está circulando muito no YouTube. O camarada que defende a ideologia de gênero, ele fala o seguinte no vídeo. Eu transcrevi, porque é seríssimo. Ele diz o seguinte: a importância de se discutir esta construção de papéis sociais nas cabeças de quem ainda está se formando, ou seja, as crianças. Quando se liberta uma criança de obrigações morais que ditam como ela deve se comportar apenas pelo sexo biológico, e é dado a ela a oportunidade de crescer como ser humano pleno, que se entende e respeita quem ele é. Isso é muito preocupante. Como é que uma criança vai ter capacidade de determinar isso? Márcio. De dar essa liberdade a uma criança, de não ser determinado para ela pelos pais, olha, você é um menino, você é uma menina. E depois, Marciele, ela vai estabelecer se ela se encontra, se ela se sente menina. Tudo ao seu tempo. Exatamente. Tempo esse que você tem que ter formação intelectual. A gente entra aqui, Rebouças, na pedagogia. Na pedagogia, o Piaget vai falar sobre isso. Que até uma certa idade nós temos uma heteronomia, ou seja, os outros ditam a nossa vida. É assim, inclusive na pedagogia. A partir de uma certa idade, você alcança a autonomia. Ou seja, você encontra a sua independência. Mas eu acho, Márcio, que ele deu um tiro no escuro aí. Por que eu digo isso? Porque conhecendo a filosofia americana, só um minutinho, conhecendo os americanos, a questão da educação, minhas netas, tenho 3 netas que estudam em colégio americano, eu duvido que isso vai ser adotado. Marciele, eu passei 10 horas no aeroporto de Nova York. Só para o telespectador entender, quando o Marciele fala que ele deu um tiro no pé, se você refere ao Eu acho que é o presidente. Ao presidente. Joe Biden. Porque eu acho assim que as escolas não vão adotar. Ô Marciele, eu passei 10 horas no aeroporto de Nova York em março de 2019. 10 horas esperando a conexão. E lá eu conheci, eu e minha esposa, né, conhecemos uma brasileira casada com um americano que mora em Nova York há muitos anos. Essa brasileira casada com um americano, morador de Nova Yorkino. E ela estava vindo ao Brasil ver os pais. E nós conversamos bastante sobre essa questão. Os Estados Unidos não é mais assim, né? Claro que a maioria, graças a Deus, ainda é cristã, ainda é protestante. Eu acho que a maioria. Mas não é mais dentro desse valor. Vou lhe explicar o que ela me disse. Ela é casada com um americano que tem um filho americano. Esse americano, logicamente, é divorciado e tem um filho do casamento anterior. E ela tem um filho pequeno, um bebê que estava no braço dela com esse nova-iorquino. E o que é que acontece lá? A mãe do garoto, a ex-esposa do americano, ela compra vestido para o menino vestir. Ela ela entrou naquela onda que tem aí de você criar a criança sem sexo. Que é um absurdo, porque toda criança tem sexo. Mas aí é uma maluca. Escute. E o que é que ela disse? Olha, eu estou vivendo um terror, porque aqui nos Estados Unidos hoje eu não posso falar nada. Acontece que aquela criação que ela está fazendo com o filho dela dentro da minha casa vai acabar afetando a criação do meu filho. Porque o meu filho vai ver o irmão dele vestido de menina. E ele é um menino. Então veja que quando eu falo que nós temos que prestar atenção, qual é o grande cerne que eu comecei a falar aqui? É um presidente da maior nação do mundo não ter uma moral e um costume cristão. Ele ter essa agenda global. Mas ele não se apresenta como católico? Pronto, excelente, Márcio.
segundo presidente norte-americano da história católico. O primeiro Bom, foi tá John... bom. Não. O primeiro foi John Kennedy. Bom, eu sou ateu, mas não tomaria uma iniciativa Pronto. dessa. Então eu acho que não é ser cristão, ou evangélico, ou macumbeiro, ou sei lá o que. Marcelo, deixa eu finalizar. Eu acho que é uma questão, vou deixar assim, claro, é importante. É uma questão de pensar objetivamente no que vai acontecer com Mas essas ele crianças. faz consequências. Mas Aí ele eu faz. falo, Mas ele quer as consequências mesmo. Eu não gosto dessa coisa de falar, que eu sou cristão, eu sou evangélico, eu sou. Aliás, você sabe que eu me dou muito bem com vocês, eu sou ateu, literalmente. Agora, a questão é pensar incoerente. na situação, totalmente incoerente. É incoerente um homem se declarar católico. Ou seja, a decisão ou dele, seja, na sua opinião, seria irracional. É totalmente irracional, independente de credo. Exatamente. Entende? Independente de credo. Você sabe que os maiores filósofos que nós temos no mundo são ateus. Não que isso é uma vantagem. Porque eu até digo que você ser ateu é uma... Aí você se enganou. Os maiores filósofos do mundo são cristãos. Não são. Não são. O Márcio pode dizer isso que ele é filósofo. Na atualidade, muitos filósofos ateus Exato. Então, estão entre os grandes. Exato. Agora, na história, nós tivemos então, é o grandes seguinte, filósofos exato, cristãos. Também. Mas hoje, na atualidade, você sabe que a maioria... Agora, isso não é vantagem, não. Eu até costumo dizer o seguinte. Quando a água bater, eu preciso... Porque fé, para mim, deveria ser uma coisa... como olfato, como a visão. É pessoal. Instintiva. Não, instintiva não. Deveria Pessoal. ser um sentido. É pessoal. A fé. Agora, aonde eu vou colocar minha fé quando eu precisar? Puta, não tem. Eu penso nisso, sabia? Mas assim, independente de crença religiosa, o que nós não podemos admitir, porque o cristão não faz isso, porque o evangélico não faz aquilo, porque o macumbeiro não faria isso, porque Cara, é pensar friamente na questão. Eu sempre digo o seguinte: começo, meio e fim. Ou seja, começo, atitude, como vai se comportar essa atitude e quais as consequências dessa atitude. Qual a finalidade? A finalidade dele é essa. Não, a consequência. Mas é a finalidade que ele está atrás. Entendeu? É liberar a pedofilia. Ou seja, a moralidade, esse é isso um que ele assunto quer. que envolve moralidade. Tá aí A no quê? moralidade, na visão do Massieri, não pressupõe o credo. Exatamente. O ter fé. Não. A moralidade é algo próprio de cada Porque o ser humano é um ser moral. Exatamente. Agora, o que acontece? Colégio, para eu finalizar a fala sobre isso aí, colégio, como uso numa educação, tem que ser interpretado como um ensino. Ensinar matemática, geografia, história. Educação, quem educa é pai e mãe em casa. É o pai e a mãe que vai dizer a orientação religiosa, a orientação daquela criança até ela ter a idade de tomar as próprias decisões. Daqui a pouco a gente volta com o nosso último bloco do programa de hoje. Falar de quê? Segurança pública, né? Também que está afetando, o negócio está ficando tão sério. Policiais estão tendo que mudar dos bairros aí. Você não pode perder. Até já.